Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Bom, a gente veio aqui hoje para fazer mais um vídeo, o número 73 do Arquibancada Guarani. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado por toda a participação. E nessa intertemporada, eu diria dizer assim, as pessoas participaram bastante, mesmo que a gente não fez o vídeo depois do último jogo contra o Mirassol, onde a gente foi desclassificado quando acabou o Campeonato Paulista pra gente, quando a gente não teve mais a chance de ir para a Copa do Brasil, via Campeonato Paulista. Então, participaram muito e continuaram participando de uma maneira muito carinhosa, muito respeitosa. Então, muito obrigado para todo mundo pela participação. E aí, logo depois disso, o que aconteceu de novo? Foi uma pressão muito grande de muitos lados, vamos dizer, de forma que uma reprovação muito grande do trabalho do Alan Al, e que culminou, né, basicamente, com a demissão do técnico há mais de uma semana atrás. E aí a gente tinha expectativa do quê? De que isso de que isso fosse uma sinalização de que efetivamente o Guarani buscava mais do que aconteceu no Campeonato Paulista. O que tínhamos no Campeonato Paulista? Um time mediano, um time formado de forma até responsável do ponto de vista financeiro e tudo mais, mas que tinha fragilidades muito importantes e dirigida de uma maneira muito conservadora pelo Alan Al, e que infelizmente culminou com a nossa, apesar da classificação, uma classificação que não foi por acaso, mas eu acho que teve muito a ver com o fato de o Santos, por exemplo, estar muito mal no campeonato, né? Nos classificamos, não cumprimos um objetivo que tínhamos, mas não conseguimos a vaga na Copa do Brasil. E isso gerou uma insatisfação muito grande pelo lado da torcida. Que imagino e espero que do lado da diretoria também. Porque se a diretoria tomou a decisão de demitir o técnico Alan, pura e simplesmente por força, por pressão da nação bugrina, é muito pouco. Não tem convicção nenhuma nesse trabalho aí. Mas ok, acho que eu não sou nem contra a demissão da Alan. Inclusive, muita gente falando assim, puxa, você ainda vai proteger o Alan ou ainda vai bancar. Nunca fizemos isso. Bancar o trabalho dele. Não, nunca fizemos isso. Só que nós temos que saber o que vem depois, né? Nós temos que saber que sinalização queremos dar para a torcida. Sempre lembrando que os targets, os objetivos desse ano eram classificar pelo menos no Paulista, para a segunda fase, se possível conseguir a Copa do Brasil, mas classificar e depois lutar pelo acesso na Série B. Uma Série B que desde o final do ano passado a gente dizia seria uma das mais difíceis. Por quê? Porque temos vários times considerados grandes vindo da Série A, que caíram no ano passado, o Cruzeiro, que ficou na Série B, e alguns times de tradição. Então íamos ter que efetivamente nos reforçar e ser diferente do que fizemos no ano passado. Por tudo isso, a gente precisaria dar uma sinalização clara, tendo em vista os objetivos que temos, de que nós queremos efetivamente tentar subir esse ano. Bom, por isso, dentro do Arquibancada Guarani, ao longo desses dias, a gente repercutiu, tentando avaliar o que seria melhor para o futuro do Guarani, se demitíssemos o técnico Alan. 2, a gente não repercutir informação ou notícias que fossem boatos, que fossem nada confirmado. E saiu muita coisa ao longo desses dias, eu diria para vocês até de maneira irresponsável em alguns casos. Acho que a gente tem que ter responsabilidade, tá? Para não prejudicar negociações que eventualmente estavam sendo feitas, né, por parte da diretoria do Guarani, e mais do que isso, porque tem coisas estapafúrdias,
Então, no dia de ontem, por exemplo, algumas pessoas davam como certo informações, saiu em sites de informações aí, rádios de Campinas, inclusive, repercutindo que talvez o Sidney, ex-volante do Guarani, ex-técnico do Boa Esporte, poderia vir para o Guarani, o que seria, na minha opinião, um desastre, uma sinalização péssima, né? Mas o Arquibancada Guarani, nós não somos jornalistas aqui. Não tem nenhum jornalista, nem eu, nem os meninos, nós não somos jornalistas. Nós somos torcedores. E o objetivo da arquibancada é isso, é dar voz aos torcedores. Então, por um lado, nós estamos muito atentos a tudo que está acontecendo no Guarani, muito interessados no que acontece no Guarani, na sinalização que a gente possa ter, informações que a gente possa ter no sentido de ser bom ou não para o Guarani, mas em nenhum momento nós vamos repercutir coisas que sejam... Nós não queremos dar furo, nós não temos vantagem nenhuma em ganhar nada aqui, temos de ser o primeiro. Não, nós queremos repercutir, discutir e dar a nossa opinião em relação àquilo que é verdade. Então, em primeiro lugar. E aí, ao longo da semana, depois da dispensa do técnico, nós tivemos algumas novidades, né? Os 2 primeiros reforços foram anunciados. O primeiro, o lateral direito, Diogo Matheus, que veio da Ferroviária, numa posição que sim, nós éramos carentes, né? E que a gente estava precisando realmente no lateral direito. Para ser muito sincero para vocês, eu não sei dizer se o Diogo Matheus é o cara mais indicado para essa posição, mas é um cara de 29 anos, se eu não estou enganado, vindo de um time que fez um papel razoável. Sim, ele era titular na Ferroviária, e a gente espera que dê conta do recado, a procedência, tudo aquilo que quem já viu o futebol dele mais de perto, são boas. As indicações e tudo mais, as indicações em relação ao futebol dele são muito boas. Então, espero que realmente dê conta do recado, seja bem-vindo. Carlão é o segundo anúncio que foi feito para a zaga, zagueiro de 35 anos, que fez o Campeonato Paulista pelo Mirassol, fez a base dele no Corinthians, tem uma trajetória grande aí ao longo de outros times. E sim, nós precisamos de um zagueiro. Na verdade, nós precisamos de pelo menos 2 zagueiros. Um deles veio agora, então, para jogar com o Thales, principalmente porque nós perdemos o Ayrton, que numa negociação do Avaí negociou o Ayrton para o exterior, e o Romércio, que todo mundo queria a saída do Romércio, foi anunciado no Remo, e realmente o Romércio era muito fraco. Qual a minha opinião em relação ao Carlão? Eu vi, principalmente no jogo contra a gente, não fez uma má partida, é um zagueiro razoável, acho que eu precisaria de mais tempo para observar ele, mas entre os 2 zagueiros do Mirassol, entre o Carlão e o Renier, por exemplo, talvez eu acho que o Renier fosse melhor. Apesar de que tem vários aspectos técnicos aí. O Carlão é um jogador que joga pela esquerda, o Ayrton é um cara pela esquerda e nós não tínhamos ninguém pela esquerda para jogar junto com o Thales. Então, talvez ele fosse o mais adequado. Não sei se é o melhor do mercado para suprir essa vaga, mas é algo de um nível razoável. O Mirassol também, queira ou não queira, fez um papel muito parecido com o nosso, né? Então, um nível mediano, razoável, né? O resto é o elenco que nós temos, né? E nós já vamos repercutir e avaliar um pouco esse elenco para o resto da temporada. Segundo, e por último, né, a gente ficou na apreensão e na torcida aí durante toda a semana de que quem poderia ser o técnico do Guarani. E muito se falou de Léo Condé, muito se falou de Jorginho, principalmente. Falava-se de outros nomes, como Elano, enfim, principalmente esses 3 nomes, mas muito fortemente de Léo Condé e Jorginho. Segundo repercutem, e aí não tem notícia, não é fato, gente, são especulações e reportagens e fofocas, essa é a grande verdade. Que o Léo Condé não teria vindo porque teve uma proposta salarial equivalente ou boa do Novo Horizontino, preferiu o projeto em Novo Horizonte, que já nos deixa com uma luz amarela. Novo Horizonte, um time que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, que sim, tem feito um trabalho profissional e tudo, inclusive o Léo Condé fez uma campanha razoável, foi campeão do interior, mas foi uma campanha razoável para a mediana, com um time que tinham peças que a gente conhece, né? Murilo Rangel,
Bruno Aguiar e tudo mais, razoável também. Então esses caras vão disputar a Série C e ele não vem mais para o Guarani. E o Jorginho, segundo dizem, não estava difícil o acerto por causa do valor salarial pedido pelo técnico, que estava na Série A no Atlético Goianiense e saiu por um problema de relacionamento com o presidente do clube. Muito bem. E hoje foi noticiado, a ser anunciado amanhã oficialmente, mas foi noticiado o acerto do Guarani com o técnico Daniel Paulista. Um jovem técnico, 39 anos, que já passou por esporte, confiança principalmente, Boa Esporte. Eu acompanhei razoavelmente de uma certa distância o trabalho que ele fez nos primeiros anos de carreira dele. Eu não acho um mau técnico. Se não me engano, ele até por algumas rodadas no ano passado foi técnico do CSA, se eu não estou enganado também. Mas me pareceu, em todas as situações onde eu vi o trabalho dele, um técnico bem seguro. O que eu quero dizer? Talvez até, em outras palavras, um pouco retranqueiro. Mas um jovem, um cara bacana, gosto dele, gostava dele como jogador, gostei dele também algumas vezes como técnico, o comportamento dele e tudo mais. É um rapaz de Ribeirão Preto que começou como jogador nas categorias de base do Comercial e que depois foi para vários times no Brasil e até no exterior. Um jogador, um volante mediano que se tornou um técnico promissor ou não. Não sei, começou no esporte como auxiliar do Eduardo Batista, que hoje está no Mirassol. Então, quando o presidente do nosso clube diz que sim, o anseio nosso é disputar o acesso à Série A esse ano, aquilo que a decisão de contratar o Daniel Paulista demonstra é que não vai começar pelo técnico. Quer dizer, nós não estamos fazendo uma aposta forte no técnico, na reputação do técnico, um técnico que possa, pela sua moral, pela sua história no futebol, trazer jogadores, despertar o interesse em bons jogadores de vir jogar no Guarani. A gente se lembra bem em 2009 o Vadão, quando a gente trouxe o Vadão, o Guarani estava talvez mais quebrado do que agora, e aí a gente conseguiu fazer algumas contratações por causa da reputação do Vadão na época, e a gente formou um time muito equilibrado que deu no que deu, quer dizer, a gente acabou subindo para a Série A. Sendo que a expectativa não era que fosse isso. Esse ano a gente também não tem essa expectativa, mas a gente tem esse anseio. Então, se ele tivesse contratado um Jorginho, por exemplo, e eu não estou dizendo que deveria contratar o Jorginho, por conta de toda a condição financeira, e sim, se a gente quer ser responsável, nós temos que contratar coisas que são do tamanho do nosso pé, né? O calçado que cabe na gente. Mas seria uma sinalização clara de que a gente gostaria sim de brigar pelo acesso, né? Pode até ser que a gente sinalize mais para frente com outras contratações, mas não é começando pelo Daniel Paulista. Apesar disso, quero desde já, Daniel, deixar as nossas boas-vindas. Nós aqui no Arquibancada, como falei, não somos jornalista, mas somos torcedor. E não somos torcedor organizada, não, nós somos Arquibancada. Nada contra ninguém, nada contra a torcida organizada, nada disso. Nós estamos falando que a única coisa é que nós somos da nação bugrina, da família bugrina, e a gente quer o melhor para o Guarani. Então, nós estamos desejando muito boa sorte a você, Daniel Paulista. Muito boa sorte. E vamos te apoiar até que a gente consiga acreditar que você é o cara que possa levar. Eu espero que você faça história no Guarani. Espero de verdade. Apesar de achar que com essa equipe, mais aquilo que vimos de você até agora, a minha opinião é que nós temos uma equipe nesse momento, falta toda essa semana ainda e mais algum tempo ainda, para a gente ver a formação final dessa equipe que vai disputar o Brasileiro. Mas hoje, com o que temos, e vamos repercutir a qualidade disso, é time para disputar meio de tabela. Não é um time que sinaliza que quer acesso, não. É um time até equilibrado nas suas diversos compartimentos, mas não mais do que isso. Tem muita lacuna, nós perdemos algumas peças importantes e temos que renovar algumas peças e contratar mais peças para poder ser um time um pouco mais do que isso que estamos vendo.
E é isso. Não podemos mentir para a torcida. Espero que exatamente ou de verdade que eu esteja errado, tá? Então, avaliação do elenco. Hoje nós temos no gol 2 caras notas 5, 6 e 2 meninos, né? Gabriel Mesquita e Rafa Martins, que fizeram campanhas ou tiveram atuações razoáveis, Lucas Cardoso e Thiago Galice, que são 2 meninos vindo da base. Então, portanto, hoje nós temos esses 4 goleiros, talvez até, eu vi muita gente falando, não precisamos contratar goleiro. Goleiros nota 5, 6. Né? 5, 6. Lateral direito, temos o Matheus Ludic e agora o Diogo Matheus, considerando que o Pablo vai para frente e que o Ciola foi dispensado essa semana. Lateral esquerdo, Bidu e Eliel, são os mesmos da Série B do ano passado, são os mesmos do Paulista desse ano, e eu acho que tem razoável qualidade, né? Apesar de tudo aquilo, as críticas que fizemos pro Bidu em alguns jogos e tudo mais, eu acredito que ele seja, assim como ele é uma dupla bem boa pelo lateral esquerdo, bem razoável, eu não contrataria mais ninguém aí. Zagueiros, nós temos o Thales, agora com a chegada do Carlão, mais o Tite e o Bruno Bianconi. 2 meninos da base. Então nós temos 2 caras que deveriam ser a dupla titular para sexta-feira contra o Vitória, e o Tite e o Bruno Bianconi como reservas para a posição. E mais nada. Então nós precisamos de pelo menos mais um zagueiro. No mínimo, mais um zagueiro contratado para essa posição. Volantes. Nós temos o Bruno Silva, o Rodrigo Andrade, o Tony, Índio, Eduardo Persson e Pedro Accorsi. Então nós temos 6 jogadores entre primeiro volante, entre a posição de primeiro volante e segundo volante. Em termos de número, eu acho razoável. Em termos de qualidade, acho bem diverso. Acho que o Persson está voltando agora, mas nós temos, acho que uma quantidade razoável e até uma qualidade razoável, interessante, para a gente disputar essa Série B. Né? Meias. Hoje nós temos o Andrigo, o Regis, Caio, da base, e Vemerson, da base também. Os 2 mais jovens, muito crus e ainda muito pouco testados, não dá para ter ideia. Mas Andrigo e Regis são caras que a gente, vamos dizer, de certo equilíbrio já constatado. Performance boa já constatada. Acho que ainda cabe mais uma peça aí no meio, se a gente puder contratar, tiver espaço para contratar, seria bom mais um meia. Né? O ano passado a gente tinha o Crispim, o Murilo Rangel e ainda a gente trouxe o Alanzinho, que acabou se fraturando a perna e nem jogou. Né? O Crispim era razoável, então se a gente comparar Crispim e Murilo Rangel, acho muito equilibrado com o Andrigo e com o Regis. Eu diria até que nós estamos um pouquinho melhor, um pouco mais qualificado esse ano do ponto de vista equilíbrio, do ponto de vista disponibilidade para jogar, mas nós precisamos de mais uma peça aí, talvez para compor essas alternativas para a meia. Atacantes pela lateral, Bruno Sávio, que machucou no finalzinho do Paulista, mas acho que vai estar de volta, Júlio César pelo outro lado, ou mesmo pelo lado direito, joga dos 2, Matheus Souza, que vem da base, Renanzinho, eterna promessa, Pablo, que agora se libera lateral direito e pode jogar mais para frente, e Alan Leite, que vem da base. Um atacante pela beirada não faria mal para ninguém. Até porque, principalmente pela esquerda, que vinha jogando o Júlio César, o substituto dele é o Renanzinho e eu acho que nenhum dos dois estão no nível de um time que queira subir para a Série A. Tá certo? Como centroavante, jogando como centroavante, e eu nem sei se esses 2 são as 2 peças ideais para essa posição. Nós temos o Davó e Rafael Costa. Rafael Costa, na minha opinião, já deveria ter saído há muito tempo, mas por enquanto tem sido mantido, sei lá por que forças ou que por carga d'água. Davó tem um contrato até junho, onde parece que está muito bem encaminhado o reempréstimo do Corinthians para o Guarani, a se confirmar, e acho que é bem necessário, mas o Davó também é um cara que pode jogar pela beirada. Resumindo, nós precisamos, mais uma vez quero repetir, está ficando até chato, nós precisamos urgente de um centroavante. Centroavante. Vou dar uma ideia. Vou dar exemplos, não ideia, exemplos, porque já não é mais ideia, porque já estão contratados em outro lugar. O Goiás, que também disputa a Série B, caiu do ano passado a Série A. Sim, ele demonstra efetivamente vontade de subir para a Série A, ou de retornar para a Série A.
Eu nem gosto do técnico que eles contrataram, foi o Pintado. O Pintado estava na Ferroviária e o ano passado, na última série, subiu da Série B para a Série A com Juventude, um time medíocre. Então, eu não gosto do Pintado, não tenho nenhuma inveja de da contratação do Pintado, mas lá o Goiás trouxe um cara que subiu ano passado como técnico e já contratou 3 atacantes. Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista. Contratou mais o Gênison, que é o centroavante do Novo Horizontino. E contratou não sei o que Manga, um rapaz que foi destaque do Campeonato Carioca e que deu uma entrevista bombástica na chegada dele ao Goiás. Mas são os 3 caras de destaques que foram para o time do Goiás compor um time para subir para a Série A. Isso é claramente mostrar vontade de subir para a Série A. Ah, mas eles são irresponsáveis financeiramente, pode até ser. Mas que eles querem subir para a Série A, eles querem. Alguma dúvida? Diretoria do Guarani? Não, nenhuma. Então nós precisamos de um centroavante que tenha cheiro de querer marcar gol. Nós não temos. Nós precisamos urgente. Se possível essa semana, se possível jogando contra o Vitória. Essa é a mensagem. Bom, baseado nisso, eu acho que nós temos sim, confirmando ou reafirmando um time de meio de tabela, com esse elenco que eu mostrei para vocês, que vocês conhecem claramente, né? Só reforcei. E a minha sugestão para o jogo de sexta-feira, para começar, eu começaria hoje com o Gabriel Mesquita no gol. Por quê? Porque o Gabriel Mesquita é muito parecido com o Rafael Martins, mas me pareceu, em todas as oportunidades, comparando as oportunidades que o Gabriel Mesquita jogou com a que o Rafael Martins jogou, um pouco mais acordado. Muito igual, gente. A minha escolha seria sobre o Gabriel Mesquita. Lateral direito, Diogo Matheus. Zaga, Thales e Carlão. Lateral esquerdo, Bidu. Primeiro volante, Bruno Silva. Segundo volante, Rodrigo Andrade. Mas contra o Vitória, o Rodrigo Andrade já não joga. Já não joga porque ele pertence, ele tem os direitos amarrados junto ao Vitória. E, portanto, tem aquela cláusula que eu sempre acho idiota, mas ok, existe, e provavelmente ele não joga. Então eu colocaria o Tony no lugar do Rodrigo Andrade. Espero que o Daniel Paulista seja um pouco diferente do Alan Al, porque se foi muito parecido, ele não vai colocar o Tony. Meia, Andrigo, e eu não colocaria o Regis junto, por quê? Porque a gente perde o poder de substituição depois do Andrigo por uma peça para dar um pouco mais de fôlego. Mas o Regis também poderia jogar em alguma posição da frente. Eu prefiro o Andrigo, como muita gente já falou 1000 vezes, no meio. Na ponta direita, ou Pablo ou Bruno Sávio. Se o Bruno Sávio tiver recuperado, Bruno Sávio. Se não, o Pablo. No centroavante, na posição de centroavante, Davó. E na posição de ponta esquerda, se eu jogasse com o Pablo, jogaria com o Bruno Sávio na esquerda, ou até com o próprio Júlio César. Esse é o time para hoje, nós vamos fazer ainda. E é isso. De novo, nós temos hoje Bruno como sugestão de escalação: Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, nesse caso o Tony, Andrigo, Bruno Sávio ou Pablo, Davó e Júlio César ou Bruno Sávio. Então nós vamos fazer o pré-jogo. No pré-jogo a gente discute um pouco mais isso. Mas, gente, é isso. Mais um ano hoje. Vamos ver as novidades ao longo da semana. Espero que tenham novidades boas. Mas, se for o caso, a gente reformula essa sugestão de início de campeonato. Mas tudo indica que, por hora, a não ser que mude alguma coisa de maneira muito importante, nós vamos disputar meio de tabela mais um ano. Infelizmente. Vamos ter que fazer as continhas dos 45 pontos, e depois, se passou a 45 pontos, vamos ver algo melhor, aquele papo de sempre. E eu espero que essa semana mude um pouco a nossa impressão. Vamos ver. Muito obrigado, boa semana a todos, e até o pré-jogo de Guarani Vitória. Grande abraço, tchau.